Tá, como uma pessoa com TDAH e alta dificuldade de concentração pode fazer para praticar meditação? Eu acho assim que a meditação, na verdade, ela é uma ferramenta assim muito boa para quem tem dificuldade de concentração, né? Geralmente quem tem facilidade de concentração são as que menos acham que precisam, né? E as que têm dificuldade são as que acham que não conseguem de jeito nenhum. Mas eu acredito que todo mundo que se considera um bom meditante, né, é uma pessoa que, e um bom meditante, assim, né, longe de qualquer conversa do tipo achar que vai se iluminar ou de que é melhor do que os outros, é uma pessoa que consegue ali implementar essas ferramentas de forma a ter um mínimo ali de equilíbrio e gestão emocional, né, podemos colocar dessa forma. Então, as pessoas que têm o TDAH, e de forma geral, né, o Alan Wallace até fala, né, que todo mundo tem um transtorno de, não, confundi, ele fala do transtorno obsessivo compulsivo delusivo, né, que é um, podemos colocar como um transtorno da mente também, né? Mas, de forma geral, todo mundo tem a mente um pouco destreinada, né? Que é considerado, que é conhecido como a mente de macaco, né? Pulando de galho em galho, pulando de pensamento em pensamento. Então, isso é uma forma de déficit de atenção, né? Agora, esse rótulo, né, esse diagnóstico que muitas vezes o psicólogo, o psiquiatra dá, de transtorno, é quando a coisa já realmente já está num nível assim mais agravado, né, em que eles acham que um remédio é a solução. Mas interessante que, por acaso, eu tenho pessoas que estão treinando comigo que elas vieram recomendadas por um psiquiatra. Muitos psiquiatras hoje em dia já sabem que uma solução mais definitiva para um transtorno de déficit de atenção é o fortalecimento da musculatura atencional, né? O trabalho é com a mente e com o cérebro, né? Tecido nervoso, mas numa linguagem metafórica a gente fala da musculatura atencional. Coloquei a mão aqui porque é justamente o desenvolvimento dessa parte, né? O córtex pré-frontal esquerdo, responsável pelo controle executivo. Então, como que uma pessoa pode praticar? A resposta mais genérica é praticando, começando devagar, né? Mais importante, às vezes, do que a quantidade de tempo que a pessoa vai meditar, né? A intensidade da prática, é, na verdade, a aquisição do hábito, né? E aí a gente volta lá na origem dessa palavra meditação, que ela vem do sânscrito, né? E lá ela quer dizer bhavana. Aliás, não quer dizer não, lá ela é bhavana. Bhavana quer dizer cultivo, familiarização. Então, realmente, a gente tem que ter essa visão de cultivo desde o início, né? Às vezes a pessoa entra com uma visão assim de achar que vai ter um benefício mais imediato, como se ela estivesse tomando uma pílula, e só de ela ter essa atitude mental, ela já entra muito mais agitada na prática e dificilmente ela vai começar a ter o benefício. Então, se a pessoa realmente entra com uma atitude mais desprendida, ou que em outra linguagem alguns autores chamam de uma atitude curiosa, né? A pessoa tem entrar assim com aquela atitude curiosa, né? De ser um cientista da própria mente. Eu não gosto muito dessa palavra curiosa, e eu digo então que a gente tem que entrar assim com um senso de exploração e descoberta. Quando a gente entra na prática com esse senso de exploração e descoberta, é como se a gente se distanciasse um pouco da necessidade de encontrar um benefício imediato. Aí as coisas já começam a se acalmar ali mesmo. Então a pessoa começa devagar, às vezes, uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção, 5 minutos por dia, no máximo, já é o suficiente para ela ir adquirindo o hábito. E tendo essa visão do cultivo, da familiarização com esse mundo interno, é natural que a pessoa precise de mais tempo, né? Assim, de forma geral, os benefícios começam a aparecer, assim, nas pessoas que levam a sério, coisa de 10 dias já é notável, assim, né? Talvez uma pessoa que pratique com menos tempo, isso demore mais, talvez 15 dias, talvez 20, mas é importante ter sempre esse desprendimento. E geralmente, assim, as mudanças mais sólidas, os estudos indicam que acontecem por volta de 8 semanas, né? 2 meses aproximadamente. Então é como se realmente fosse uma musculação mental, né? Ninguém vai para uma academia levantar peso e achar que vai sair de lá mais forte no dia seguinte, né? Ou mesmo depois daquela sessão de treinamento. É preciso um tempo para o organismo processar todo aquele estímulo que foi gerado. E uma coisa que eu acho importante também é o seguinte, né? Eu combino a prática do mindfulness e com outras abordagens, né? Eu acho muito interessante o treinamento respiratório. Tem pessoas que realmente no início elas têm muita dificuldade de fazer uma prática assim que a gente trabalha com a imobilidade do corpo, né? A pessoa acostumada a estar muito agitada. E nesse caso eu prefiro realmente trabalhar com uma forma mais dinâmica de meditação. A pessoa começar a trabalhar mais a respiração, mas de forma consciente, movimentando o corpo. Eu sou instrutor de Qigong também, né? Fiz um curso ano passado de formação
de Qigong, e eu O uso que é muito disso Qigong? na prática. É uma forma de Kung Fu? Não, Qigong é um trabalho, assim, de forma, sem entrar muito no mérito, porque é um assunto bem denso, assim, vou colocar de forma geral, assim, está se popularizando, ser chamado às vezes como o yoga chinês, vamos colocar dessa forma. Seria algo mais próximo de um Tai Chi Chuan, mas não é a mesma coisa. E a gente trabalha muito com a respiração e movimentos do corpo, né? Tem práticas estáticas e tem práticas em movimento. E já tem outros professores de mindfulness que fazem que convergem as duas práticas, né? Inclusive, uma das minhas professoras, na primeira formação que eu fazia, é uma inglesa muito capacitada, uma neurocientista, mas ela é especialista em Tai Chi Chuan, e ela conhece muito do Qigong, e ela usava muitas meditações em movimento do Qigong no mindfulness, porque ela achava que realmente as pessoas tinham dificuldade de, os ocidentais, assim, muito agitados, de realmente parar e sentar e meditar ali de uma forma mais estática, né? Então, essa minha abordagem, na verdade, ela não é só assim do mindfulness. A gente fala do mindfulness para ressaltar esse aspecto de ser uma prática secular, né? Uma prática laica que é dissociada de viés religioso. Uma prática que é para todos, assim. Eu tenho alunos que são cristãos e eu tenho um aluno que é muçulmano. E todos são bem-vindos na prática. Não tem, é um treinamento da mente, não tem um aspecto devocional, né? E então tem muitas pessoas hoje em dia que têm um preconceito, assim, né? Inclusive instrutores de mindfulness que eles, posso dizer assim, que eles militam contra a meditação, assim, porque eles acham que a meditação limita, que a meditação ela é algo exclusivo por ter um aspecto devocional, coisas nesse sentido, né? E cara, eu acho isso daí sinceramente um absurdo, assim, porque na verdade o mindfulness é uma meditação, só que é uma meditação secular, uma meditação sem viés religioso. O próprio criador, né? Não vou dizer o criador da expressão mindfulness, mas o criador do movimento mindfulness, o grande difusor desse movimento no mundo, o John Kabat-Zinn, hoje em dia ele trabalha com a expressão meditação mindfulness. Mas ele usa meditação, ele fala de meditação o tempo todo. Aí tem vários outros caras aqui que querem lançar a moda, assim, não, meditação é aquela bobagem devocional em que eles cultuam o Buda. Meu negócio aqui é treinamento da mente pelo mindfulness. E eu não jamais vou cometer uma ingratidão dessa, assim, né? Porque eu sei, né? Assim, a base dessas fontes, né? De onde é que veio toda essa ciência. Agora tenho também, aproveitando o espaço aqui, né? Para deixar um registro, que eu vejo, assim, que tem pessoas, assim, que também combatem o mindfulness, acham que é uma coisa que foi roubada de dentro do budismo e tal, e, cara, de forma geral, não é bem isso. Até porque as práticas que dão base para o mindfulness, as práticas de shamatha, elas são pré-budistas, né? Já existiam antes do Buda estar aqui, né? E muitas outras tradições de sabedoria, tanto no Oriente quanto no Ocidente, que não tem vínculo com o budismo, elas têm práticas de treinamento meditativo. Então não é por aí. Você vê também assim que o próprio Dalai Lama, ele fala assim, né? Ele não tem nada contra o mindfulness. Ele acha, inclusive, que é uma coisa boa. Se está servindo para aliviar o sofrimento das pessoas, então é uma coisa boa. Mas não é o caminho do Buda. Ponto. É que eu deixo bem claro, não trabalho com budismo. E nem sou budista, né? Mas tenho muito respeito por essa tradição, faz parte dos meus estudos também. Não, eu acho interessante isso que você está dizendo, porque assim, de dentro do budismo, é óbvio que eu já ouvi esse tipo de crítica que você estava mencionando agora, mas eu vejo que uma visão geral lá é assim, cara, as pessoas estão meditando, que bom. A gente não quer que elas virem budistas, a gente só quer que elas meditem, que elas se acalmem, que elas diminuam um ritmo, que elas percebam que a vida não precisa ser tão frenética, que elas vivam o momento, que elas saiam muito do futuro e do passado, tal, né? Então, assim, eu acho que a gente tem essa questão assim, de, pô, vamos divulgar mindfulness, porque eu acho que, assim, um dos bloqueios da meditação budista, vamos dizer assim, a meditação vamos supor que seja especificamente linhagem Theravada, uma linhagem que o próprio Buda explicou num sutra e está lá descrito. Passo a passo. Mesmo essa meditação, você pode falar, como é budista? As pessoas podem deixar de procurar ela porque foi o Buda que ensinou. Porque ela está num rótulo budista, porque ela está numa embalagem budista. Então isso diminuiria muito o alcance. Então o budismo estaria agindo contra o budismo, não faz sentido.